Olá, meus queridos! Vamos aprender como que se amarra um turbante? Existem muitos tipos e estilos de turbante, mas hoje a gente vai aprender dois estilos que são comuns lá no norte da Índia, na região do Punjab. O primeiro é um turbante que chama House Turban. É um turbante que é menor, é menos tecido, menos peso e é menos complicado também. O tecido mais recomendado para fazer um turbante é um tecido que vem da Índia, é 100% algodão. Ele é bem fino, dá para você praticamente ver através dele. É um tecido de 1 metro por 3 ou por 2 metros. O primeiro passo para a gente fazer esse turbante menor seria medindo o ponto que, se eu segurar uma ponta com outro pedaço e eu puxar para frente, o turbante prende atrás da minha cabeça. A partir desse momento que eu defino o tamanho, é só a gente segurar essa ponta e simplesmente rasgar. O próximo passo, a gente vai estar amarrando um dos lados, as duas pontas de um dos lados do nosso turbante. Então vou deixar o nó bem pequenininho, eu apoio esse nó logo atrás na minha nuca, com uma das mãos eu vou puxar para frente. Eu vou ajeitar o meu cabelo para dentro e agora em seguida eu vou beliscar o mais próximo da minha testa. Eu vou beliscar os dois lados desse turbante, o mais próximo da minha testa, e aí eu vou dobrar ele por cima desse beliscão e aí dessa forma ele fica preso aqui. Eu vou passar essa faixa aqui atrás da minha cabeça e eu vou estar dobrando todo esse tecido no meio. A parte aberta dessa dobra, ela fica normalmente para baixo e para isso a gente vai dar um twist, a gente vai virar ele para cima enquanto estiver aqui atrás. E aí a gente vai começar a passar cada faixa na frente da nossa testa, ajeitando e corrigindo aos poucos cada uma dessas faixas, aos poucos amarrando, passando uma diretamente sobre a outra, tentando fazer uma linha reta. Por trás a mesma questão, a mesma coisa a gente vai tentar fazer. E aí o último pedacinho do nosso turbante, a gente vai encaixar ele aqui atrás na nossa nuca. Por último, a gente vai dobrar a parte de cima e ajeitar ela completamente aqui em volta. E aí nós temos o nosso House Turban, o turbante mais caseiro. Para o nosso segundo turbante, o nosso segundo estilo, é um turbante um pouco mais complexo, um pouco maior, e ele vai cobrir as orelhas. Para esse turbante a gente precisa de um tecido de no mínimo 3 metros por 1 metro. Então o primeiro passo é preparar o nosso turbante. Existem algumas formas de preparar o tecido do turbante também. Essa que a gente vai fazer agora é a que eu mais recomendo, considerando o estilo de turbante que a gente vai amarrar hoje. Se você tiver alguém em casa, é a forma mais fácil. Você vai dar uma das pontas do turbante e você vai segurar a ponta oposta, então sempre na diagonal. Você não tem ninguém mais nesse momento em casa e você precisa amarrar o seu turbante, você precisa preparar o tecido. O que você vai fazer é encontrar uma porta com uma maçaneta firme. É muito importante que a gente amarra a ponta do turbante de forma que ele não vá se soltar. Muito bem, então eu amarrei uma das pontas lá. Ela está bem firme, está bem amarrada e eu vou segurar a ponta oposta, sempre numa diagonal. Isso é muito importante porque vai dar um pouco mais de extensão para a gente e vai fazer com que o meio do turbante fique mais volumoso enquanto as pontas fiquem mais finas. E é esse o fator que vai dar o formato que a gente quer. Se eu estou sozinho, eu vou ter que morder uma das pontas. Mordendo a ponta, vai deixar as minhas mãos livres para jogar as outras pontas do turbante que estão soltas no meio. O que a gente vai querer é basicamente enrolar essas pontas para que elas fiquem para dentro. Se o seu turbante for curto, igual o meu, talvez você tenha que caminhar um pouco na frente e ajudar a ponta mais distante a ficar para o meio.
Então assim que eu coloquei, eu vou puxar bem forte. Eu jogo aqui a ponta para dentro e eu vou dobrando. Pode ser bem com bastante espaço, não precisa dobrar muito pequeno. E a outra ponta eu posso caminhar aqui, eu jogo ela para dentro também. E assim que o meu tecido já está certo, eu de novo tenho que dar uma boa esticada. E assim eu começo a dobrar o meu turbante. A espessura dessas dobras que eu vou fazendo, eu vou dobrando aqui, é mais ou menos a distância de um palmo, tá? Uma mão inteira. Então não vai ser mais e não vai ser menos do que isso. Ajeito de novo, como saiu com o movimento, mas não tem nenhum problema. Perfeito. A gente vai amarrando. E chegando aqui a gente terminou. E esse é o resultado final, tá? É um turbante mais ou menos o tamanho da minha mão e ele está dobrado para facilitar quando nós formos amarrar. E assim que a gente preparou o nosso turbante, a gente vai amarrar ele na nossa cabeça. Nós podemos ter um house turban, um turbante caseiro, primeiro na nossa cabeça, de alguma cor diferente para dar um contraste, porque vocês vão notar que vai ficar um V aqui, e se a gente tiver outro turbante, a gente vai formar um triângulozinho de outra cor. Eu vou dar uma dica no final desse vídeo para uma outra alternativa com relação a esse turbante caseiro. É um atalho que a gente pode dar para ainda ter esse triângulozinho e não precisar ter tanto tecido na nossa cabeça. O primeiro passo, assim que a gente preparou o nosso turbante, é morder bem na pontinha dele. Eu vou sempre morder apoiando o turbante para o lado esquerdo. Mordo a pontinha dele. A primeira faixa, ela passa atrás da nossa nuca e vai para cima, bem alto na nossa cabeça. Ela vem para baixo, encostando na sobrancelha e cobrindo a orelha completamente antes de vir para trás. A segunda faixa passa um pouco mais baixo do que a primeira. A primeira faixa tem que ser acessível, ela não pode ser coberta. Na frente de novo, a gente vai passar essa segunda faixa um pouquinho mais alta do que a primeira. Nota como as faixas consecutivas de um lado sobem, enquanto as outras baixam. Nota a posição das mãos. Nota como a posição do polegar vai ajudar a mudar a direção que a faixa está sendo colocada. O polegar vai criar uma dobra e vai ajudar a formar essas faixas que continuam visíveis. Quando a gente chega no final do tecido, a gente usa o resto do tecido espalhando ele, cobrindo a orelha e essa lateral, ajeitando também na frente, fazendo esse V. E aqui, depois da última faixa, a gente vai encaixar esse rabinho na parte de cima, tudo em volta. Senão o seu turbante inteiro vai desmanchar. E você provavelmente está imaginando, mas putz, a cabeça dele, o cabelo está todo exposto. Muito bem, aqui está o truque. A gente vai encontrar a primeira faixa que a gente passou bem lá em cima na nossa cabeça e a gente vai puxar essa faixa. Conforme eu puxo a faixa, o rabinho vem entrando e é importante não perder. Assim que eu puxei ao máximo, eu vou espalhar essa faixa na minha cabeça por completo e aí eu puxo esse rabinho e assim que eu puxo, dá para você notar que a faixa vai encaixando melhor e aí eu só encaixo o restinho que sobrar e eu pego e eu enfio ele de novo no tecido. Eu dou aquela boa ajeitada no meu tecido
E aí nós temos os dois turbantes do estilo Punjabi. Agora a nossa dica final. Se você tiver com preguiça de fazer primeiro o house turban, que é aquele turbante caseiro, mas você ainda quer aquele destaque de diferença na cor do seu turbante, o que a gente pode fazer é pegar uma faixa de cor diferente do que o nosso turbante principal, o nosso turbante maior. Não precisa ser uma faixa grande, mas daquele mesmo tecido. Pode ser uma faixa pequena, mais ou menos da circunferência da sua cabeça. E aí a gente vai dobrar ela no meio. A parte que não tem os fiapos, a gente vai colocar para baixo, porque é a parte que vai ficar exposta. E a gente vai passar essa faixa na nossa cabeça. Já aproveita para encaixar todo o seu cabelo. E amarra um nó pequeno aqui atrás da sua nuca. Não precisa ser um nó forte. Muito bem. E agora, a partir de então, a gente vai ter o nosso turbante preparado daquela mesma forma que foi ensinada e a gente vai seguir aquele primeiro passo de novo. E aí nós temos mais um estilo, mais um turbante, dessa vez com aquele truquezinho, para caso você tá com preguiça, mas você ainda quer ter o triângulo, você ainda quer ter esse destaque. Muito obrigado por assistir o vídeo, eu espero que essas dicas ajudem você a conseguir ser mais bem sucedido nessa tarefa, nesse processo de amarrar um turbante.